Good morning! How are you today? Como que vocês estão hoje? Hoje nós vamos conversar aí sobre algo muito bacana, muito importante. Eu separei 3 técnicas de estudo que neurocientistas recomendam para que a gente tenha um aproveitamento melhor do estudo, para que a gente consiga estudar melhor, aprender mais e se tornar algo mais fácil pra gente, né? Porque a gente sabe que estudar não é algo fácil, né? Não é tão bacana assim, né? Se fosse assim, a gente de um dia pro outro resolvia todos os problemas aí de ensino. Não é assim, né? Não é tão simples. Mas a gente pode sim facilitar o nosso estudo, facilitar o nosso aprendizado. Então é isso aí que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu falar para vocês essas 3 técnicas de estudo que eu separei para passar para vocês hoje, queria falar sobre o intensivo de inglês. Já começa esse fim de semana, então se você não fez ainda a sua inscrição, faça. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo na live. Tanto aqui na live para quem tá vendo ao vivo agora no Instagram, para quem ver gravado depois no YouTube, eu vou deixar o link também. E o link também tá lá na minha bio. Então, clica no link, faça o seu cadastro, porque o acesso às aulas vão ser liberados por e-mail. Então, é por e-mail que eu vou te enviar o acesso dessas 21 aulas de inglês que teremos. Tá? Então, o nosso intensivo serão 21 aulas de inglês para você estudar. Todas as aulas têm material de estudo incluso. E também teremos 1 ou 2, eu estou vendo, mas eu vou avisar, 1 ou 2 aulas ao vivo para vocês terem a oportunidade de tirar dúvidas, para eu repassar as atividades com vocês. Então, na verdade, são mais de 21 aulas, né? Então, aí é muito tempo de estudo, é um intensivão mesmo. E aí, por isso, você precisa fazer seu cadastro para eu te enviar o acesso. Porque as aulas serão disponibilizadas na plataforma da comunidade de inglês Be Ready. É o mesmo acesso que os meus alunos da comunidade têm. Então, você vai ter a oportunidade de estudar igual os meus alunos, com os mesmos materiais, as mesmas aulas, com a aula de tirar dúvidas ao vivo comigo. Você vai ter aí um bom conteúdo de inglês para você estudar, tá certo? Se você não sabe nada de inglês, se você sabe pouco, começou a estudar um tempo atrás, teve que parar, quer retomar o seu estudo de inglês, se você acha que inglês não é para você, essas aulas vão te ajudar muito, tá certo? Então aqui, ó, vou deixar aqui embaixo o link para você fazer seu cadastro, participar das aulas, aprender inglês e já começar bem esse ano de 2020, né? Carnaval já passou, o ano já começou, né? Então tá na hora aí da gente aprender inglês e melhorar as nossas condições, possibilidades, ok? Se alguém tiver alguma dúvida sobre as aulas, sobre o acesso, pode mandar mensagem, mandar no direct, perguntar aqui, que eu respondo para vocês e ajudo vocês no cadastro, tá certo? Mas é bem simples, você só precisa cadastrar seu e-mail para eu conseguir te enviar o acesso às aulas, ok? So, let's start talking. Vamos começar aí a nossa conversa de hoje, que é sobre técnicas para estudar melhor, né? Existem várias técnicas, né? Então eu não tenho a intenção aqui de passar todas para vocês. Eu compilei 3 que eu acho muito bacana, é muito importante e você consegue implementar em qualquer tipo de estudo. Então você vai conseguir implementar no estudo de inglês. Se você está estudando para um concurso ou tem intenção de estudar para um concurso, você tem a possibilidade de implementar essas técnicas. Quem faz faculdade, curso técnico, pós-graduação, quem faz ensino médio, né? Eu tenho alunos ainda adolescentes, então você consegue aplicar essas técnicas em todos os tipos de estudo, não é só para o inglês ou só para idiomas, tá certo? É qualquer estudo. Então eu separei essas 3 que ajudam muito todos os meus alunos e
alunos de outros estudos também, né? São técnicas que neurocientistas recomendam, então é baseado em como que o nosso cérebro funciona, então tem um embasamento científico, é algo comprovado e vai nos facilitar muito, já que tá baseando em como que o nosso cérebro funciona. Então a gente precisa dele para estudar, né? Então vamos facilitar a vida dele aí, facilitando a nossa vida. Então, a primeira técnica é se você tiver empacado, né? Se você não tiver conseguindo sair de um exercício, tiver estudando uma matéria e não tá conseguindo processar, entender bem aquela matéria, não fique empacado naquilo. Não fique tentando só aquilo. Por quê? Para eu poder te explicar melhor, vou te explicar como que o nosso cérebro funciona, né? O nosso cérebro, ele funciona no aprendizado, né? Ele trabalha de dois modos. O modo focado e o modo difuso. O modo focado é quando a gente está bem concentrado naquilo que a gente está fazendo. Então, se eu estou estudando inglês, eu estou focada ali no meu estudo de inglês. Estou fazendo uma atividade de áudio e eu estou focada. Então, o meu cérebro está trabalhando nesse modo focado. O modo difuso é quando a gente está relaxado. Então, quando a gente está fazendo uma atividade física, por exemplo, uma caminhada, vendo um filme, algo mais de distração, tá? Então, aí o modo relaxado é quando a gente está menos concentrado, mais disperso, digamos assim. Então, é algo que não exige muita concentração. E aí, o nosso cérebro ele trabalha nesses dois modos. E pra gente aprender algo, é bom que a gente consiga alternar esses dois modos. E como que eu faço isso? E por que vai me ajudar nessa questão de não empacar em um determinado exercício, em uma determinada matéria? Porque se eu estou muito concentrada em algo e ele não está entrando na minha cabeça, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo resolver aquele exercício, o que eu faço? Eu saio daquele modo concentrado, daquele exercício, e posso alternar, concentrar em outras atividades, por exemplo. Então, a gente pode alternar a matéria que está estudando, passar para o próximo exercício, ou podemos, sim, descansar alguns minutos. Relaxa, dá uma pausa de uns 5 minutos, vai beber uma água, anda um pouco, que ajuda a oxigenar o cérebro. E aí sim, você volta para o modo concentrado e aí dá sequência às suas atividades, tá certo? Então, vai ter momentos que a gente precisa, sim, dar uma pausa, dar um descanso para a gente retomar. E vai ter momentos que é bom você alternar o que você está fazendo. Se você está estudando para concurso, por exemplo, e aí você tem que estudar português e matemática. Você está estudando matemática, mas aí começou a ficar cansativo demais, você não está conseguindo entender, não está conseguindo avançar naquela matéria, passa para outra matéria, vai estudar português, que aí vai te ajudar nessa questão também. Agora, se você está fazendo exercícios de inglês, por exemplo, passei aí 4 atividades para vocês, você empacou na número 2, não está conseguindo avançar, passa para 3, depois vai para 4, e aí depois você retoma aquela que você teve mais dificuldade. Então, são maneiras aí muito boas. A questão da pausa, né, do descanso, nos ajuda muito também, porque às vezes nós estamos cansados, às vezes o nosso cérebro concentrou tanto naquilo, e aí ele fadigou. Então, você dá uma pausa, beber uma água, dá uma volta, ajuda você recuperar a energia e voltar aos seus estudos e conseguir produzir melhor, conseguir entender e realmente aprender mais. Por que isso acontece? Não sei se vocês já repararam em alguma atividade que vocês fazem, que vocês estavam às vezes com algum problema ou com uma dificuldade de aprender algo na escola, na faculdade, que você estiver estudando. E aí, às vezes, fazendo uma caminhada, você entendeu algo. Às vezes, quando você estava andando no ônibus, sem pensar naquilo, veio a solução daquele problema. É justamente porque estávamos no modo difuso,
que é o modo que o nosso cérebro relaxa. Então, ajuda sim, às vezes o hiperfoco, né, ficar concentrado demais, ajuda a gente a estudar sim, mas a gente precisa alternar para o modo difuso para relaxar, descansar o nosso cérebro, e muitas das vezes é nesse momento de relaxamento que vem a solução do problema, a resolução do exercício, aí a ficha cai, nossa, eu entendi aquela matéria, eu entendi o que a professora quis dizer. Tá certo? Então precisamos sim alternar o nosso cérebro, né? O modo que a gente estuda, precisamos alternar entre o modo concentrado, que é focado, né? O modo focado, e o modo difuso. Então, dá as pausas entre os exercícios, dê uma volta, beba água, não fique muito tempo sentado fazendo a mesma coisa, não. Isso prejudica. Então, dá essas pausas e alterne exercícios e matérias que você estiver estudando também, certo? Então, essa aí é a técnica número 1. A técnica número 2 fala pra gente, né? Os neurocientistas falam pra gente não acumular matéria de estudo. Então, não acumule a quantidade de matérias que você precisa estudar, revisar. Não deixe acumular exercícios, atividades que você precisa fazer. E, principalmente, não faça isso em cima da hora. Por exemplo, o que acontece? A maioria dos meus alunos, eles estudam 1 ou 2 aulas de inglês comigo por semana, né? Sejam os alunos presenciais ou os alunos do curso online, da comunidade de inglês Be Ready. Eles estudam 1 a 2 vezes por semana, aulas comigo, né? Mas eu sempre passo uma bateria de atividades para eles fazerem ao longo da semana até chegar à próxima aula. E aí o que alguns alunos fazem? Deixa passar a semana toda, na véspera da aula, faz todas as atividades de uma vez. Isso não é bom. A gente passa, né? Eu passo uma quantidade determinada de atividades, de materiais para vocês estudarem ao longo da semana. É de propósito, é para que vocês estudem ao longo da semana, não um dia antes ou no dia da aula. Porque senão você vai ter passado muito tempo sem revisar a matéria, sem pegar para estudar. E aí quando você pegar em cima da hora, você já está com pouco tempo para estudar e está com muita coisa acumulada. E isso prejudica. Por quê? O que acontece? Até deixei anotado aqui, já que não é minha área, né? Mas eu pesquisei aí com neurocientistas para dar essas técnicas para vocês. E aí tem uma explicação sobre como que na prática a gente aprende. O que significa aprender algo na prática? Significa criar correntes cerebrais novas no cérebro ou fortalecer as que já existem. Essas correntes cerebrais são as conexões entre os neurônios. Então, toda vez que a gente estuda, que a gente está aprendendo algo, nós estamos criando novas conexões entre os nossos neurônios ou fortalecendo as conexões que já existem. E quando a gente estuda um pouco todo dia, a gente consegue fortalecer aos poucos essas conexões neurais e aí não pesa tanto pra gente e aí a gente tem aquele tempo de assimilar, de absorver aquele conteúdo. Nós precisamos disso. Então não adianta você passar 6 dias da semana sem estudar nada e estudar muito um dia. Você vai fadigar seu cérebro e você não vai conseguir fortalecer essas novas conexões. E aí no fim das contas você não aprende de verdade. Porque fortalecer essas conexões neurais é o que faz a gente aprender. Então por isso nós precisamos estudar um pouco todos os dias, por isso que eu sempre bato nessa tecla com vocês, meus alunos. Estude um pouco todos os dias, ou não fique muitos dias sem estudar nada, sem revisar nada, porque senão você vai fadigar o seu cérebro na hora de estudar e você não vai aprender de verdade, tá certo? Então, o ideal é que não deixe acumular matéria, exercício, nada que você estiver estudando.
Faça aos poucos, porque assim você consegue assimilar e aprender aquilo. E uma outra dica dentro dessa técnica aí, que é muito importante, é que você tenha um bom sono ao longo dos dias. Porque é quando a gente está dormindo que a gente realmente consegue consolidar o que a gente aprendeu no dia. Então, se você teve um estudo bom no dia, à noite, na hora que você estiver dormindo, você tendo um sono de qualidade, você vai consolidar, vai fortalecer aquilo que você aprendeu, aquilo que você revisou. E é aí que vem a memorização. Por isso que é tão importante esse processo de aprendizagem. Senão, a gente poderia pegar aí um livro, decorar ele, né, em pouco tempo. Só que decorar a gente sabe que não é aprender, né? Aprender a gente precisa assimilar, memorizar, e isso leva um tempo. Por isso que a gente precisa ter essa qualidade de estudo ao longo de vários dias, ao longo de um determinado tempo, dependendo do que a gente está estudando, né? Como eu disse para vocês, essas técnicas se aplicam a tudo que a gente estiver estudando, não só o inglês. Então, para cada coisa que você estudar, vai levar um tempo diferente, mas de qualquer forma você precisa dedicar esse estudo ao longo desse tempo. Por isso, estudar um pouco todos os dias, dividir direitinho o seu estudo, praticar, revisar, que aí entramos inclusive na técnica número 3, que é essa questão aí de como revisar bem o que a gente está estudando. Essa técnica número 3, os neurocientistas chamam de recordar ativamente. O que seria isso? Quando a gente estiver estudando, faça anotações sobre tudo que você achar pertinente, tudo que você achar importante dentro daquele seu estudo. Então, se você está assistindo minha aula de sábado, sábado tem aula em 15 horas. Se você está assistindo a aula, o que você perceber que eu falei de importante, anote, seja no caderno, seja no computador, onde você achar melhor e você já tiver costume de fazer isso. Anote, se você está estudando um texto, um artigo, sublinhe, destaque tudo que você achar importante. Então, esse processo de anotar, destacar, sublinhar, grifar, tudo que você acha importante, é o que vai te ajudar na hora de revisar depois. Por quê? Você vai estudar e aí você vai destacar tudo o que você acha importante, seja por anotações, seja grifando. Depois que você acabar o seu momento de estudo, hoje eu dediquei 1 hora de estudo, acabei. Finalizou? Fecha o caderno, fecha o livro, fecha as suas anotações e pare um tempinho. Tente lembrar daquilo que você achou importante. O que você anotou, o que você destacou, tudo que te chamou a atenção na aula, que você viu que tinha uma importância grande, tente lembrar, sem ler, sem ver as suas anotações, sem ver os seus destaques do estudo. Então, você vai parar um tempo, pode fechar os olhos e tente lembrar daquilo que você estudou e passe por tudo aquilo que você achou importante. Depois, você acabou seu estudo, né? Você vai fazer suas atividades normais. Você vai para o trabalho, você vai dirigir, pegar um ônibus, vai limpar uma casa, vai fazer compra no supermercado, você vai fazer suas atividades normais do dia. Enquanto você estiver fazendo as suas outras atividades ao longo do dia, ao longo da semana, tente lembrar de tudo aquilo que você destacou como importante enquanto você estava estudando. Então, tente lembrar do que você anotou, do que você destacou. E sempre que possível, sempre que você retomar esse seu estudo e você tiver a oportunidade, né, se você não estiver no trabalho, por exemplo, se você estiver em casa, se você tiver a possibilidade, fale em voz alta aquilo que você estudou e aquilo que você destacou de importante do seu estudo. Como se você estivesse explicando para você mesmo. Então, vai falando em voz alta, reexplicando aquele conteúdo. Assim, você vai memorizar melhor e aí você vai estar criando como se fosse pastinhas no seu cérebro para você
acessar depois. Então, essa é a parte da memorização, que é totalmente diferente de decorar, vocês percebem? Você estudou, você entendeu, assimilou, aprendeu aquilo, e agora você precisa memorizar para quando você precisar, você conseguir utilizar aquele conteúdo. Então, ele vai ficar aqui fixo. Então, quando a gente acaba de estudar, e aí você faz aquela memorização imediata, é um teste imediato da sua memória. Então, você já está ali começando a treinar. Olha, deixa eu lembrar aqui os pontos importantes que eu destaquei desse meu estudo de hoje. Ao longo do dia e ao longo da semana, você vai fortalecer essa memorização, tá certo? Então, assim, você consegue fixar o conteúdo aos poucos. Tá vendo que uma técnica complementa a outra? Então, a técnica 3 da memorização, ela complementa a técnica 2 que a gente acabou de conversar sobre, né? Que é a questão de não deixar acumular. Então, as duas falam de aprender aos poucos, memorizar aos poucos. E a número 1, retomando, quando você empacar em algo, não tô entendendo, não tô conseguindo aprender aquilo, não tô conseguindo avançar no meu estudo aquilo, alterne. Alterne com outros estudos, com outros exercícios ou com pausas. As pausas também são importantes. A gente precisa descansar, relaxar o nosso cérebro para a gente realmente dar sequência. O descanso, ele faz com que a gente fique mais forte. Se a gente estiver cansado, vai chegar um momento em que a gente não vai aprender mais nada, tá certo? Então, por isso, essa importância aí de alternar o nosso estudo com pausas. Para ficar mais fácil para vocês, se vocês quiserem já testar, né, esse aprendizado dessas técnicas, vocês podem rever a live de hoje e anotar os pontos importantes que vocês ouviram de mim aí. Tentei explicar o mais simples possível o que eu li de neurocientistas essa semana para trazer as melhores técnicas para vocês já conseguirem implementar nos seus estudos, principalmente nas aulas de inglês, né? Relembrando aí, sábado tem aula. Mas para facilitar, vocês podem fazer as suas próprias anotações, mas para facilitar, eu vou colocar um PDF com essas técnicas de estudo para vocês baixarem, tá? Então eu vou deixar esse PDF disponível para vocês acessarem lá no canal do Telegram. Se você não é inscrito ainda, me peça, né? Faça o seu cadastro por e-mail ou me peça aqui no direct mesmo, por mensagem, que eu te mando o link para você fazer parte do grupo do Telegram. Ixi, ao trem. Pausa pro trem. Bom que eu bebo uma água enquanto isso, porque senão ele até atrapalha aqui o meu raciocínio. Para vocês acaba que não é muito alto, para mim é mais alto, mas atrapalha um pouquinho. Mas teremos mais uma buzina. Acho que acabou. Então, eu vou deixar esse PDF lá no grupo do Telegram para vocês baixarem e vocês conseguirem aí ir nessa sequência quando vocês estiverem estudando. Então fica mais fácil. Depois, quando vocês já tiverem craques nessas técnicas, vocês vão conseguir fazer o estudo de vocês seguindo as técnicas sem precisar ler. Mas para esse início, eu vou disponibilizar para vocês as 3 escritas, como que vocês devem fazer. Eu vou deixar lá no grupo do Telegram, porque é lá que eu envio todos os materiais, dicas de estudos, para todo mundo que me acompanha aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, faça parte do canal que você vai ter disponível esse PDF das técnicas de estudo e muito mais, né? Já tem muito mais lá e vai continuar tendo mais conteúdo para vocês. Se você entra hoje no canal do Telegram, você tem acesso a tudo que eu já postei desde a primeira
aula do primeiro áudio que eu mandei lá para os alunos. O bom dele é isso, por isso que a gente utiliza o Telegram, porque não importa em que momento que você entrou no grupo, você tem acesso a todas as aulas, frases novas, dicas de estudo, tudo que eu coloco lá para todos vocês, tá certo? Então me peça aqui que eu mando para vocês. Eu vou olhar com a minha equipe se a gente pode mandar o PDF também por e-mail para vocês, mas de qualquer forma você tem que fazer o cadastro para você receber os nossos e-mails semanais com dicas, todas as informações das aulas, tudo direitinho, e também receber o link aí para entrar e fazer parte do grupo do Telegram e receber todos os materiais, tá certo? E mais uma vez, deixar aqui o meu convite para você participar do intensivo de inglês que começa esse fim de semana já. Então, sábado nós teremos aula normal lá no canal do YouTube, às 15 horas, né? 3 horas da tarde. Todos os sábados nós temos aula e começa no sábado mesmo. Eu vou começar a disponibilizar as aulas do intensivo. São mais de 21 aulas de inglês para você estudar, sair do absoluto zero de inglês, com material de apoio para você estudar, áudios, parte escrita, muita coisa para você estudar ao longo de uma semana e nunca mais poder falar que não sabe nada de inglês, hein? Então, faça o seu cadastro no link aqui abaixo ou no link lá na minha bio e participe desse intensivo de inglês. Você só pode participar se fizer o cadastro aqui no link abaixo, ou é o mesmo link que está lá na minha bio, porque vai ser por e-mail que eu vou conseguir te enviar o acesso às aulas. Eu preciso fazer o seu cadastro para você conseguir acessar a plataforma BeReady. Você vai ter acesso a todas as aulas igualzinho os meus alunos da comunidade de inglês BeReady têm. Então, faça o seu cadastro para você conseguir estudar bastante. As aulas vão acontecer do dia 14, sábado agora, até dia 21. Então, você vai ter uma semana inteira de muita aula de inglês, ok? So, see you in the next class or in the next live. Então, vejo vocês aí na próxima live ou na próxima aula, né? Sábado tem aula, vejo vocês. E quarta que vem estaremos aqui 10 horas da manhã novamente com mais bate-papo sobre abordagens de estudo, técnicas de estudo, tudo o que você precisa saber de forma teórica para colocar na prática no seu estudo de inglês. E no sábado são aulas práticas, lá você aprende inglês mesmo, ok? So, see you in the next time. Have a nice day and take care. Bye bye everyone.